Shalom Abraham. A pergunta para agora, para este curto vídeo, é sobre a questão da gemátria. A gemátria é um termo em hebraico que poderia ser traduzido por numerologia. Não é uma tradução que eu gosto particularmente, que, enfim, numerologia tem uma associação um bocadinho diferente, mas tem a ver com a ideia de usar números e tirar ilações de diversos tipos em relação aos números. No caso do hebraico, a gemátria, esta numerologia, tem um fundamento muito importante e muito imediato e muito direto, porque, ao contrário, por exemplo, do alfabeto que usamos em Portugal ou em todos os alfabetos, o alfabeto hebraico, cada letra tem o seu valor numérico. Então, por exemplo, a letra Aleph tem um valor numérico de 1, a letra Bet tem um valor numérico de 2 e por assim por diante. E, portanto, intrinsecamente as letras têm um valor numérico e, portanto, as palavras, formadas por letras naturalmente, assumem também um valor numérico. A gemátria, na sua forma mais simples e mais comum até, consiste apenas em somar o valor numérico de cada uma das letras e isso dá o valor numérico da palavra, ou da frase, ou do que se quiser estar a dar. Por exemplo, a palavra para número 1 é errad. Errad, o valor numérico de errad, vem do Aleph, Het e Daled. Aleph é 1, o Het é 2, é 8, 8, 1 e 9, e depois o Daled é 4. Portanto, 9 mais 4 são 13, o que significa que a gemátria da palavra errad, a palavra 1, é 13. E, por exemplo, quando nós falamos dos princípios da fé de Maimónides, são 13. 13 tem a ver com esta ideia de que 13 corresponde a uma unidade. Por outra palavra, noutro sentido, falamos, por exemplo, dos 13 atributos de Deus. 13 atributos de Deus. Mais uma vez, o 13, para a própria palavra errar, ter esta gemátria de 13, o 13 tem esta conotação de unidade, de 1. E, portanto, é um uso. Um outro uso que é relativamente também bem conhecido, um outro exemplo, é a palavra Rai, de vida. Vida, não é? Rai é Yud-Het. Yud-Het, Yud é 10, Het é 8. Portanto, quando os dois juntos, é 18. Não é? E, portanto, nós sabemos que uma vez que a palavra Rai tem esta noção, tem o valor numérico, tem a gemátria de 18, associamos 18 à vida. Associamos à vida, associamos a uma boa vida, quer espiritual, quer do ponto de vista material, e depois isso inspira-nos, por exemplo, em coisas como quando damos tzedaka, muitas vezes, ao dar tzedaka, dá-se em múltiplos de 18. Exatamente esta ideia de tzedaka trazer vida. Ou se damos tzedaka com a intenção de qualquer intenção que possa ser, por exemplo, a melhoria do estado de saúde de alguém, ou tem sempre essa conotação de vida. Muitas vezes dá-se, por exemplo, 36. 36 é 18 mais 18, obviamente, e os 36 significa o quê? Significa uma vida, uma boa vida do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Portanto, tem muito essa conotação. Apenas mais um exemplo. A palavra Yud, Hei, que é um dos nomes de Deus, Yah, digamos assim, é, mais uma vez, tem o valor de 10, Yud, e Hei, 5. Portanto, 10 mais 5, 15. E isto, por exemplo, permite os nossos sábios olharem para uma expressão no Talmud que diz Yud, Hei, Kol Aulamim, é a fundação, se quisermos, de todo o mundo. E o que é que isto significa? Significa também que, depois disto, que a fundação do mundo, que tem a ver com o transcendente e tem a ver com o imanente, e nós dizemos depois, por outras razões, na nossa tradição, o número 7
Número 7 tem a ver com coisas que são relativas à natureza, portanto, tem os 7 dias da semana e os 7 dias da criação e tudo isso. O 8, por sua vez, tem a ver com o que transcende. 7 mais 8 é 15, e, portanto, mais uma vez, quando dizemos que o 15, Yud-Hei, Tzur Kol Haolamim, é a fundação de tudo, é esta ideia que tem o 15 sendo 8 e 7, dá o suporte de tudo que é imanente e tudo que é transcendente. E, portanto, como estão a ver, nós, através da gematria, podemos fazer elaborações que inspiram, podemos fazer elaborações que são interessantes, que podem nos ressoar muito connosco, que podem nos dizer muito, que podem nos ajudar emocionalmente até, de alguma maneira. Agora, isto imediatamente traz a questão, o que é que a gematria é e o que é que não é. A gematria pode ser uma fonte de inspiração muito grande, em particular pode ser uma fonte de inspiração muito grande para pessoas que sejam mais orientadas no sentido mais intelectual, porque a gematria torna-se muito complicada muito rapidamente. E, portanto, quem tem uma abordagem um bocadinho mais intelectual às coisas, mais racional, se quisermos, a gematria pode ter um impacto muito grande. Até porque se descobre coisas em gematria, descobre-se padrões e descobre-se coisas que é absolutamente impressionante encontrar. Até do ponto de vista matemático. Até do ponto de vista matemático. Mas, dito tudo isto, há uma coisa que é importante perceber, que da gematria não se pode tirar nunca. Ou seja, a gematria nunca é uma fonte de teologia, não é uma fonte de informação adicional sobre o divino. Pode confirmar outras coisas, mas não nos traz informação nova. Portanto, eu não posso dizer, eu descobri isto na gematria e isto dá-me uma visão nova do que o judaísmo é. Não. Portanto, nós não derivamos teologia da gematria. Nós também não derivamos lei judaica da gematria. E, portanto, é percebendo o que a gematria é e para que é, pode e deve ser usada. Pode, talvez não deva, mas pode certamente ser usada, é um instrumento da maior importância, mais uma vez, percebendo que não é da gematria, não é deste exercício simples ou muito complicado de gematria, que tiramos ilações mais do que para nos inspirar, para nos dar um entusiasmo, se quisermos, até do ponto de vista intelectual. Mas derivar teologia ou derivar lei judaica, portanto, em termos de comportamento, daí, das gematria, não, isso não fazemos. Shalom. Uracha.